Salve nação santista, sou o Felipe Hipólito. Estamos começando mais um episódio, né, do podcast do Peixão para falar bastante aí desse momento, né, de oscilação do Santos, um momento que tem tido uma queda de rendimento aí. Os torcedores estão comentando o trabalho do Diniz, tudo isso. Pensar um pouquinho também no jogo de quinta-feira, né, que o Santos enfrenta o Libertad aí do Paraguai, né, o primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana na Vila Belmiro. Bom, comigo sempre é aqui o Matheus e o Longo, né? Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo, nação santista aí que está acompanhando a gente no Spotify, no YouTube aí. Já deixar o like aí, compartilhar com os amigos do nosso podcast aí, que a gente vai falar muito aí da situação do Santos, do trabalho do Diniz e também do Sul-Americano, essa semana de Sul-Americano e pro Peixão. Fala aí, Longo, tranquilo? Tranquilo nem tanto, né? Porque ontem, a gente tá falando ontem, a gente tá gravando segunda-feira, mas o jogo de domingo contra o Corinthians foi sofrível. A gente já teve mais tranquilo, né? O time nos últimos jogos não tá encaixando muito bem, mas vamos ver o que dá para fazer, vamos debater bastante aqui sobre como que o Diniz pode melhorar esse time, principalmente pensando nessa quinta-feira. Um abraço aqui pros meus amigos de sempre, Felipe e Matheus. Valeu, abração aí também, Matheus e Longo, e vamos lá, né? Vamos falar então desse momento que, até opinião minha, né? Pessoal minha, momento de uma certa involução no trabalho, né? Então, não sou defensor da demissão do Diniz, nada disso, mas é um momento bem conturbado. O Santos, os últimos 15 pontos do Campeonato Brasileiro. Eu não diria nem evolução, eu já diria regressão. Pode ser também. E assim, dos últimos 15 pontos, o brasileiro ganhou 5, né? Perdeu, com todo respeito, né? Mas um time fraquíssimo, que é o time da Juazeirense, né? Por 2-0. Tudo bem que o Santos poupou muitos jogadores, mas mesmo assim, o futebol apresentado foi realmente, principalmente no primeiro tempo, foi bem ruim, né? Enfim, então aí são vários fatores que a gente vai analisar e tentar também pensar um pouquinho como melhorar essa situação, até no curto prazo mesmo, para que o Santos faça um jogo, tenha um futebol bem mais aceitável e consiga realmente fazer uma boa partida contra o Libertad, né? Bom, vou passar a primeira bola pro Longo então, né, Longo? O que você pensa dessa situação toda? Por que você acha que o time teve isso que você colocou como regressão, né? E de repente o que pode ser feito aí? O que você enxerga como alternativa, né? Para esse Santos do Fernando Diniz? Santos nos últimos jogos, fica até difícil você pensar coisas boas, né? O que teve de vantagem, o que teve de alguma atuação boa, é difícil. O último grande jogo do Santos, eu acho que foi contra o Independiente na Vila, e faz um tempo já, acho que foi mês passado, começo do mês passado. De lá para cá, o Santos não tem feito bons jogos. Aquele jogo contra o Independiente parecia um divisor de águas, porque o Santos enfrentou uma equipe retrancada, uma característica que ele vinha tendo dificuldades e foi muito bem. Mas depois de lá para cá ele sofreu muito. Ele, contra o Atlético Goianiense, ele teve um certo volume, mas perdeu. Contra o Juazeirense, mesmo goleando, ele só foi deslanchar no final do jogo já. Contra o Juazeirense no jogo de volta, mesmo com o time reserva, foi inaceitável a atuação do Santos, levou pressão da lanterna chapecoense. Ontem contra o Corinthians merecia ter saído de campo com uma derrota. Então eu vejo assim que o Santos está num momento muito delicado. Eu entendo a perda de jogadores e a necessidade por reforço, mas a gente tem que entender que a situação do Santos não permite investimento em bons jogadores, em jogadores assim que cheguem como unanimidade. Isso não vai acontecer. Tem que saber trabalhar com o elenco que tem. E o Diniz, me parece que muitas vezes falta para ele uma leitura de jogo adequada. Contra o Corinthians mesmo, a gente viu o Marcos Guilherme centralizado e o Sanches aberto pela ponta. Nenhum dos dois rendem nessa posição. Então, contra a Juazeirense mesmo, ele testou Bruno Marques e Marcos Leonardo em campo, os dois centroavantes. Não deu certo também. Eu acho que o momento mais simbólico de todos é contra a Juazeirense na Vila, que ele manda o time cruzar na área, e daí lá no gramado, todo ruim do estádio da Juazeirense, ele queria sair no toque de bola. Eu acho que o Santos,
ele tem que se adequar aos jogadores que tem no elenco. O Diniz, ele tem essa teimosia, assim, entre aspas, de querer implantar a filosofia dele e só tentar a filosofia dele. Ele raramente muda. Então, eu acho que no Paraguai, né, o primeiro jogo é na Vila, contra o time do Paraguai, o Libertad, vai ser um jogo muito difícil, né, vai ser um jogo em que o Santos vai precisar fazer o resultado, só que o problema é que a gente está vendo um deserto de ideias, a gente não vê um time criativo, a gente não vê um time que pressiona. Os times do Diniz, por mais que os elencos fossem mais fracos, ele sempre tinha alguma ideia de jogo ali, ele tinha um time que se destacava pelo volume, por pressionar o adversário, mas nem isso está acontecendo. Então, eu acho que melhorar o time passa muito por entender qual o estilo de jogo necessário. E eu acho que com esses jogadores, com o elenco que o Santos tem atual, não dá para ficar propondo o jogo o tempo inteiro, não dá para ficar refém de um 4-3-3. E aí, Matheus, como que você enxerga esse momento do Santos e o que você pensa em relação a esse trabalho também do Diniz, né, o elenco? O que você acredita que houve essa queda recente aí de desempenho, né? Porque até se a gente pensar em classificações, houve as duas classificações, a gente lembrar do jogo contra o Independiente lá. O Santos fez um começo interessante, os primeiros 20 minutos, e depois desandou também, né? O Santos ficou tomando pressão, mas se classificou. Contra a Juazeirense, enfim, resultado lamentável, né? Mas se classificou. Mas a questão é o desempenho, né? A camisa do Santos, a gente sempre quer um desempenho. Enfim, o que você pensa desse desempenho e como que você enxerga que isso pode mudar em um curto prazo ou no médio prazo? Então, eu vejo que são duas situações. O Diniz tem seus erros, suas teimosias, mas eu acredito que também é reflexo do que o Santos fez de negociações. Eu não estou aqui querendo culpar o Rueda porque pegou uma situação financeira muito difícil, mas quando você vende seus dois melhores zagueiros, seu melhor volante, seu ponta, driblador que era diferente, acaba perdendo o Caio Jorge, que o torcedor pode não gostar dele, mas era um cara útil, era um cara que é melhor que o Marcos Leonardo. Hoje o Caio Jorge é mais jogador que o Marcos Leonardo, o Raniel, que o Bruno Marques. Então, quando o Santos perde tantos jogadores, é natural a queda. O Santos não vai conseguir ter o mesmo desempenho, os mesmos resultados que conseguiu em 2019, 2020, porque você desmontou aquela base, está montando outra base, com muitos jogadores da base, também com jogadores que não são inquestionáveis, né? Acho que Camacho, Marcos Guilherme, Moraes foram bons reforços, né? Mas eles não são caras inquestionáveis, são bons jogadores, ok, são úteis. É melhor do que você ficar jogando só com o moleque da base, porque não dá para você fazer um brasileirão só com base, mas também não são supra-sumo, né? Então o Santos, eu acho que eu já sentiria com qualquer treinador, que teria uma queda de rendimento com qualquer treinador por essas perdas. Eu vejo que essas perdas também influenciam no trabalho. E o Longo falou, né, que o Santos caiu de rendimento no último bom jogo contra o Independiente. Eu acho que o Santos, desde a saída do Luan Pérez, vem uma queda de rendimento. Eu acho que o último grande jogo do Santos teve um grande jogo contra o Independiente, mas se a gente pegar a grande ascensão do Santos por Diniz, foi aquele momento que o Santos perde para o Fluminense, mas é muito melhor. Quando o Santos amassa o São Paulo, amassa o Atlético Mineiro. Ali foi o ápice do trabalho do Diniz, depois vem em queda. É que antes o Santos conseguia resultado, ganhou do Independiente, classificou, na verdade, contra o Independiente, conseguia alguns resultados e foi mascarando. Empatou com o Grêmio no Sul, empatou com o Bragantino, que é uma grande equipe lá em Bragança Paulista. O Santos foi mascarando, o trabalho do Diniz foi mascarando por causa dos resultados. O Santos foi classificando, foi no Brasileiro que estava indo, e agora que os resultados não estão vindo, né? Empate com o Corinthians, perde para o Juazeirense com o time reserva, perde para o Atlético Goianiense em casa, a torcida está começando a cobrar, porque futebol é resultado. A gente fala aí de 4-3-3, jogo ofensivo, mas o que vale no final são os resultados. Se o Santos estivesse ganhando, também acho que muita pouca gente ia estar falando que estava conquistando os resultados. Então eu acho que o Diniz, o trabalho do Diniz vem de uma queda desde quando o Santos perde o Luan Pérez. Eu acho que o último grande jogo, além do Independiente, foi contra o Atlético Mineiro, que o Santos foi muito melhor em campo. Então o trabalho já veio de uma queda. Eu acho que essa queda também é até natural um pouco, por causa dessas perdas de jogadores que
que vem sofrendo. E o Longo falou que o Diniz tem que se adaptar ao elenco. Eu acho que eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Diniz tem que fazer o jogo dele. Ele não tá fazendo. Não é que o Santos tá jogando no modo Diniz e tá perdendo o jogo. O Santos não tá jogando no modo Diniz. O Santos não tá. A gente até chamou o Pedro aqui pra falar do Diniz quando contratou. O Santos não tá fazendo nada do que o Diniz faz. Quando, na saída de bola, o time do Diniz sempre arriscava, né? Sempre ia até do limite. No Santos não. No Santos apertou, o time dá um bicão. Então eu acho que o Santos não tá fazendo a convicção do treinador. O Santos não tá. O Santos é um time estático, previsível, que lança a bola na área. O time do Diniz é um time de movimentação, um time que os jogadores se juntam muito para ter superioridade numérica. Historicamente, a gente fala do time do Diniz, pegar Audax, Fluminense, São Paulo, são times que tem muita movimentação. O jogador não fica parado, não fica esperando bola. O volante vai buscar a bola do zagueiro, o meia vai buscar a bola do zagueiro. Uma hora o atacante está na ponta, outra hora o atacante está do outro lado. Então, o time do Diniz sempre tiveram muita movimentação. Acho que sempre foi o segredo do time do Diniz, a movimentação. E o time do Santos é estático. O Santos fica parado na direita, o Marcos Guilherme no meio, o Lucas Braga fica parado na esquerda, o Marcos Leonardo fica parado lá de centroavante, o Camacho de Mota parado no meio. É um time estático. Então, o Santos não está fazendo o jogo do Diniz. Então, a minha crítica ao Diniz tem as suas teimosias, ele fazer o jogo dele. Se a gente vai ganhar ou perder, não sabemos, mas eu acho que o Diniz abandonou suas convicções nos últimos tempos, talvez por falta de jogador, ou por ele achar que esses jogadores são capazes de fazer o que ele pede, mas ele abandonou o estilo dele. Então, para mim, o Diniz tem que retomar o estilo dele, fazer o jogo dele. O jogo dele requer muita saída de bola, então forçando a saída de bola. Se você sofrer um gol, acontece, mas quantas vezes a galera fala que o Santos perde a bola, que o time do Diniz perde a bola, a defesa sofre gol, mas quantas vezes quando o time do Diniz consegue superar aquela primeira marcação, sai o gol, quantas vezes as pessoas falam disso? Então, para mim, o Diniz tem que fazer o jogo dele, que ele não está fazendo o jogo dele. O time do Santos, principalmente nos últimos 5 jogos, não é o time do Diniz. Então, eu acho que o Diniz, é melhor o Diniz perder na convicção dele do que perder jogando nesse estilo feio que está sendo o Santos nos últimos jogos. Então, Mas, Felipe, rapidão, só para eu não perder o fio aqui do Matheus. O Matheus falou que o Diniz, então, não está fazendo o jogo dele. Então, a gente está mostrando que o Diniz não sabe jogar de outra forma. Ele não encontra alternativas para melhorar o elenco. Esse que é o ponto. Ele pode ter abandonado as ideias dele e está tentando implantar um outro estilo, mas a gente não sabe até agora que estilo é esse. O time está morto, o time não cria, o time é um arame liso, que não oferece perigo a ninguém. É um time que está pisando pouco na área, né? E, assim, eu concordo com essa parte final do Matheus, eu concordo porque, assim, eu lembro que quando era o Sampaoli, não sei se vocês se lembram daquele jogo contra o Atlético Mineiro mesmo, na volta no Pacaembu, e uma das coisas que me chamaram a atenção é que, assim, o time do Sampaoli era muito assim, né? Se o jogador não fazia o que ele pedia, né? O próprio Marinho sofreu para ter oportunidades em vários momentos, porque o Marinho não conseguia fazer tudo aquilo que o Sampaoli pedia. Então, o time tinha aquela tônica, né? Que era um time que tocava bastante a bola, mas era muito objetivo e chutava muito a gol. Perdia muito gol, era um time que perdia bastante gol, mas chutava muito, né? Criava muitas chances. E naquele jogo contra o Atlético Mineiro, na volta, não sei se vocês se lembram que o Santos começou a querer ficar chutando de fora da área, e não sei o quê, e não tocava mais a bola, não trabalhava pelo chão, começou a querer ficar cruzando muita bola também. Então a gente via que era uma coisa pontual do Sampaoli, né? Mas de modo geral, tinha a mesma tônica, o mesmo estilo. Com o Diniz, o que eu vinha imaginando? Essa questão dos cruzamentos, que era mais ou menos o que acontecia no São Paulo. Às vezes apertava tanto, era uma retranca tão pesada do outro lado, que ele usava um pouco esse experiente do cruzamento, ou meio que deixava os jogadores fazerem aquilo que às vezes é mais cômodo, que é cruzar a bola, né? Ele permitia esses cruzamentos. Mas não era uma coisa que ele ficava incentivando. Já no Santos, o que está me parecendo é que realmente ele está apoiando isso, né? Ele está apoiando que o time fique cruzando. E nesse jogo contra o Corinthians, inclusive, não dá nem para chamar de cruzamento que o Felipe Jonathan e o que o Madison estavam fazendo, né? Eles pegavam a bola e chutavam para a área. Então, assim... É até pior que cruzamento, porque, né, era um chute ali, é praticamente um chute a esmo. Então, realmente, eu acho que um dos principais erros do Diniz, além de algumas teimosias, né, por exemplo, essa teimosia do Marcos Guilherme ficar toda hora deslocado, me parece, pelas entrevistas do Diniz também, que
o Lucas Braga tá meio que com uma cadeirinha cativa. Não acho isso certo, porque o Lucas Braga, inclusive, para esse esquema do Diniz, ele tem uma dificuldade, né? Claro, contra o Juazeirense ele foi muito bem no jogo da ida, no final ali. Na parte final do jogo, né? O Santos, né, criou algumas chances, mas meio que, assim, deu uma certa... melhorou bem no jogo no final mesmo, né? Fez o gol, parece que ficou um pouco mais tranquilo, aí fez o segundo, deu mais um alívio ainda, aí o time se soltou mais e conseguiu fazer os 4 gols. E, enfim, placar justo pela diferença técnica dos times, mas talvez não reflita tanto o que foi o jogo em si, né? O Santos não criou tantas chances claras assim, mas aproveitou, fez os 4-0. Mas é isso que eu tenho visto no Diniz, então essa coisa do cruzamento, de não trabalhar essa saída de bola mais pelo chão, de ficar... É claro que vez ou outra, quando a coisa aperta, você usar esse expediente de chutar a bola, né? Tudo bem, faz parte, né? Mas a gente tem visto isso muito e não parece aquele chute para procurar o companheiro de equipe, mas aquele lançamento. E parece que é assim, vamos nos livrar da bola, torcer para alguém dar uma casquinha, que era uma coisa que a gente via muito com o Cuca, né? Então, assim, a bola longa e torcer para algum atacante dar uma casquinha e tal. Enfim. Então, assim, tá um esquema, né? Não tá tão dinizismo, né? Mas parece que é uma outra coisa, meio indefinida, que nem o Longo falou, né? E eu acho que isso, o Diniz tem assim, uma responsabilidade. Não estou gostando nada, né? É claro que é um todo, eu acho que as perdas fazem sim um efeito, como o Matheus colocou, porque o elenco do Santos ele é curto, né? Então quando você tem perdas, você vai ter que muitas vezes buscar, né? A gente falava do Luan Pérez, que talvez você tenha que buscar um zagueiro. Dá para ser criativo e trazer alguém, com uma gordura que o Santos criou na folha salarial, aí criou uma certa brecha para trazer alguém, mas dentro de um valor que o Santos pode pagar. Então essas perdas que o Matheus colocou, concordo que elas fazem sim um efeito. O Caio Jorge, querendo ou não, ajudava na armação, ajudava ali no meio, muitas vezes ele fazia a função até de um meia, né, porque ele voltava muito, independentemente de todas as críticas que eu já fiz ao Caio, a ingratidão dele, enfim. A questão é que ele está longe de ser um pereba e ele ajudava, um jogador de potencial. Então, essas coisas vão mudando, né? E eu acho até que o Diniz tentou usar o Marcos Guilherme no primeiro momento para tentar emular ali, tentar fazer mais ou menos o que o Caio Jorge fazia, mas não deu muito certo, que o Marcos Guilherme perde muita força, na minha visão, atuando pelo meio, né? Principalmente porque a tendência é que o Santos enfrente cada vez mais, principalmente na Vila, os times fechados, né? Quer dizer, são times que já têm essa tática mesmo. O Silvinho já tem, por exemplo, já tem geralmente essa tática de usar as linhas próximas e jogar no contra-ataque. Ainda mais a Vila Belmiro, claro que ele faria isso. E nem na proposta do Corinthians, o Corinthians foi mais eficiente, né, para criar a finalização do que o Santos, né? Então, assim, acho que é um momento complicado. Eu, particularmente, acho que é interessante sim que haja algum tipo de conversa com o Diniz, de uma certa cobrança, no sentido assim de mostrar para ele de uma visão de fora, né? O próprio Mazuco pode fazer isso, né? Uma visão de fora, claro que a última palavra era o Diniz, ele que escala, ele que define esquema, tudo isso, mas mostrar, né, de alguém de fora da diretoria que, olha, você está sendo avaliado e assim não está muito legal, né? Algumas insistências, algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu acredito que tem sim que haver essa avaliação, porque o Diniz tem parte da responsabilidade, o Santos também tem condição de fazer isso, pelo que eu sei, está tentando isso, né? Está trabalhando. Até teve uma entrevista não sei se vocês viram, do Jatene, né? O presidente do Conselho Deliberativo, aquele canal do Varanda, né? Um abraço pessoal do Varanda Esporte lá, em que o Jatene fala que na segunda passada, ou seja, dia 2 de agosto, ele teve uma conversa com o Rueda e o Rueda disse claramente, né, que o CG está trabalhando sim por reforço, bate com informação que eu recebi de uma fonte também, que o Santos está buscando aí, inclusive um camisa 9, mas dentro daquela questão de produtividade, de métodos e tal. Então, assim, dentro do que o Santos pode pagar, creio que dá para ser criativo e trazer jogadores. Como o Longo falou, não vão ser unanimidade, né? Aqueles assim, que às vezes não é nem unanimidade, mas quase unanimidade, aqueles que são muito bons, né? Que chegam assim, tomam conta da posição. Mas pelo menos jogadores mais prontos, né?
você sabe que provavelmente eles vão acabar aí assumindo a titularidade. Ou pelo menos ajudando muito, no caso da zaga, por exemplo, trazer um zagueiro experiente que pode ajudar muito o Kaique, pode ajudar muito o Palha, né? De repente fazer um encaixe com o próprio Luiz Felipe, dar uma compensada, algum zagueiro mais rápido, né? E o Diniz tentar alternativas mesmo. Esse próprio esquema do 4-3-3, na minha opinião, isso é uma coisa que toda live que a gente participa, todo debate sobre o Santos, a gente acaba entrando um pouco nisso. Porque o Santos está há muito tempo no 4-3-3, né? Parece que é obrigatório ser 4-3-3. Não é obrigatório, né? Acho que ele pode testar 4-4-2, né? O Santos não tá mais com... A fase do Marinho é ruim, não tá sendo aquele ponta mais tão driblador, né? Do lado esquerdo, o Lucas Braga tem muita dificuldade no 1 contra 1. Ele consegue bem mais na força física e na velocidade quando tem espaço, mas no 1 contra 1 ele tem dificuldade. Então, compensa nesse momento o Santos ficar, né, nesse 4-3-3 também. Então, é um debate amplo aí, mas eu acho que para fazer uma avaliação do Diniz também, tem que esperar o Santos trazer esses reforços também, ele ter um tempo maior também, né? Porque tem que considerar mesmo essas situações, porque o elenco do Santos é curto e perdeu peças, mas ao mesmo tempo ele tem as teimosias dele, e até ia falar isso, acabei esquecendo, mas do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan está tendo momentos, principalmente na parte defensiva, eu até brinquei esses dias no Twitter, coloquei, nossa, o Pará tá jogando na esquerda, o Felipe Jonathan tá lembrando o Pará em alguns momentos, né? Na parte defensiva, contra o Corinthians mesmo, toda a bola ali, o Mosquito, por exemplo, né, o Gustavo Mosquito lá do Corinthians, o Felipe Jonathan tava com muita dificuldade, tá com muita dificuldade na marcação, né? E, sabe, me parece que às vezes tá um pouco ali desligado, né? Não sei se já tá sentindo que de novo é o titular, que não tem mais tanta sombra assim, porque o Moraes, né? Mas enfim, eu até acredito que hoje o Moraes, pelos últimos jogos aí, mostrou mais para ser titular do Santos, inclusive na marcação, do que o Felipe Jonathan. Então são várias coisas aí que tem que ser trabalhadas, mas para cobrar o Diniz também, acho que é importante também que ele tenha essas reposições. Que ele perdeu peças e ter pelo menos um 9, um zagueiro, talvez um meia, dentro do que o Santos pode pagar, claro, mas a gente imagina assim que o Santos vai... tudo indica, né? Que vai sim trazer essas reposições, o Santos está trabalhando para isso, e vamos ver quem vem, né? Bom, gente, então agora, só para essa parte final do podcast, falar um pouquinho, né, do jogo de quinta-feira, 9h30, o Santos enfrenta o Libertad do Paraguai, o primeiro jogo aí da partida de ida, né, das quartas de final da Sul-Americana, que alguns apelidam de Sula ou Sula Miranda, enfim, mas é uma oportunidade que o Santos tem aí, quem sabe, de levantar um caneco este ano. Eu particularmente acho que o Santos encaixar ali, de repente precisa ser forte, voltar a ter um pouco melhor, voltar a criar mais, é um time que geralmente cria bastante, não tem criado, isso é uma coisa que realmente está fugindo também ao estilo do Diniz, esse fato de não criar muito. Enfim, o que vocês pensam desse jogo? Vocês acreditam que seria interessante fazer alguma mexida aí no time titular? Eu vou adiantar a minha parte aqui, eu acho que o Moraes, se tiver condição, tem que jogar, e talvez também uma chance pro Wagner Palha aí, para dar um pouco mais de velocidade nessa zaga aí. O que vocês acham? Então, o jogo é na Vila, o primeiro jogo é no Paraguai, agora esqueci. Na Vila Belmiro. Na Vila. Então, se o Santos quiser classificar, tem que fazer o resultado na Vila, é porque tem um desempenho pífio, né? Eu acho que o desempenho do Santos, do Diniz fora de casa é pífio, vergonhoso. Se eu não me engano, é 17% de aproveitamento, alguma coisa assim. Só venceu um jogo fora de casa pelo Brasileirão, que foi contra o Chapecoense, como o Longa adiantou na primeira participação dele aqui. O Santos não jogou nada contra o Chapecoense, levou pressão, ganhou meio que um pouco de sorte, por merecimento. Para aquele jogo empatar até o Santos perder. Eu acho que muito mérito do João Paulo também, né, Matheus? Aquele jogo foi muito mérito do João Paulo, né? Contra a Chape. E a Chape, mérito de João Paulo total. Então, mas vários jogos têm sido mérito do João Paulo, né? Então é sinal que tem alguma coisa errada também. Verdade. Então, como o desempenho do Santos fora de casa é vergonhoso, na minha opinião, a classificação passa por quinta-feira. Tem que fazer o resultado, tem que ser de 1-0 chorado, 1-0, 2-1, 3-1, 2-0, qualquer resultado, qualquer vitória. Nem que seja uma vitória de 2-1 para levar a vantagem para o Paraguai, porque
se empatar em casa, precisando fazer resultado lá no Paraguai, eu acho que a classificação vai ficar mínima. Por causa desse desempenho, porque o Santos fora de casa é pior do que quando joga em casa. Então, acho que a classificação passa muito por um resultado positivo, jogando na Vila Belmiro. E eu espero que o Santos consiga voltar a ter aquele ritmo que, por exemplo, conseguiu contra o Independiente, como conseguiu contra o São Paulo e Atlético Mineiro na Vila lá atrás. Acho que foi o melhor momento do trabalho do Diniz. Sobre a escalação, eu acho que o Moraes tem que voltar para o time titular. O Moraes estava muito bem, saiu por lesão. Eu não sei se domingo ele tinha condição total de jogo. O Diniz quis preservar para a Sul-Americana. Então, vamos esperar aí a semana para saber se foi isso. O Felipe Jonathan também não retomou uma posição. Acho que o Felipe Jonathan até voltou melhor do que estava antes, mas não está dando na defesa. Tá muito mal na defesa, então eu voltaria com o Moraes. E eu faria uma alteração. Eu tiraria o Sanches da ponta direita, que eu acho que o Sanches não pode jogar ali. Colocaria ele no meio. Usaria o Marcos Guilherme até como meia ainda. Depende se o Marinho vai ter condição ou não. Se o Marinho tiver condição, eu jogaria com o Marinho. Se o Marinho não tiver condição, eu jogava com o Zanocelo. Eu faria um quarteto no meio. Camacho, Sanches, Zanocelo, Jamota ou Marinho, dependendo se o Marinho vai ter condição. Marcos Guilherme, Lucas Braga e Raniel. Daria uma chance pro Raniel. Acho que o Raniel tá merecendo uma oportunidade. Acho que é um jogador mais pronto que o Marcos Leonardo. O Raniel é um cara que movimenta mais que o Marcos Leonardo, também tem presença de área. Eu mudaria um pouco a formação. Independente de peça, acho que um 4-4-2, usando daí o Marinho ou o Lucas Braga do lado do Raniel com 4 no meio. Daí poderia ser Camacho, Sanches, Jamota, Zanocelo e Marcos Guilherme. Porque eu vejo o Marcos Guilherme um jogador muito móvel. Então o Marcos Guilherme não é tanto um atacante. É um cara que pode movimentar. Com esses 4 no meio, teria muita movimentação. Eu acho que isso está faltando para o time do Diniz. O Diniz vai tomar a sua ideia de jogo, que consiste muito em movimentação. Então eu faria essas alterações para dar uma mexida no time. Eu não pode ficar nesse marasmo de posse de bola sem efetividade, ficar cruzando para ninguém dentro da área. Então eu tentaria essas mudanças. E o Sanches também, ele tem... Eu até comentava isso no jogo contra o Juazeirense, que ele estava pisando pouco na área no primeiro tempo. No segundo tempo, coincidência ou não, ele pisa mais na área, né? Aí participa de um gol lá, que é o chute depois tem um rebote e o gol do Lucas Braga, e faz um gol, né? Então o Sanches, para mim, tem que jogar ali perto, tem que jogar na área, ele chuta muito bem, né? Na área, assim, eu digo, pisando mais na área mesmo, né? Ficar isolado ali, além de facilitar a marcação, isolado na direita não é muito a dele, né? E concordo com você que um 4-4-2 seria interessante. E sobre o Raniel, não sei como ele tá fisicamente. Ele bem fisicamente, eu acho interessante também que ele comece a entrar mais. Não sei se necessariamente já desde o começo do jogo, mas é para dar uma tranquilidade também pro Marcos Leonardo, né? Por isso que eu acho tão importante a vinda de um 9, né? Para que o Santos tenha um 9 assim, que realmente fazedor de gols, assim, se possível, para que o Santos consiga converter mais as oportunidades também e possa revezar com o próprio Raniel, com o Marcos Leonardo, mas principalmente com o Marcos Leonardo, eu acho que é uma pequena joia ali que o Santos tem. Ele tem que ser muito bem trabalhado, porque vai dar frutos, né? Vai dar frutos e, aliás, espero que o Santos consiga concluir logo a negociação e renovar com ele também. Já tá bem num prazo assim que já tá na hora de renovar, né? Tá bem no limite ali. E sobre só um outro pitaco também, sobre Camacho e Jamota, o Camacho sentiu uma queda dele, e eu acho interessante nisso pensar numa alternativa aí também, de repente testar o Camacho mais como segundo que como primeiro. E contra o Corinthians mesmo eu senti ele bem lento ali, e a marcação dele é uma marcação mais espaçada, né? Então ele, acho que tem um cara que dá um pouco mais de combate como primeiro volante, eu acho que pode dar um encaixe melhor. Mas aí, uma alternativa boa é usar 4 homens no meio, né? Até porque, como eu falei, o Santos não tem aqueles pontas mais que são tão incisivos no contra 1, né? Fala aí, Long. É nessas horas que a gente sente um pouco de falta do Alisson, né? Por mais que muito torcedor vá chiar, o Alisson era o primeiro volante que a gente tá precisando nesse momento. E eu acho que, além da saída do Luan Pérez, é claro, aí a própria saída do Alisson, que está bem encaminhada lá para o futebol árabe, também pesa nessa fragilidade defensiva do Santos nos últimos jogos. E como o Matheus bem alertou, o Santos tem que fazer o resultado na Vila. Eu já acho que tem que fazer o resultado e não tomar gol. Porque tomar gol fora de casa, tomar gol em casa, né? O outro time sair com
marcando fora é meio complicado, porque é sempre essa questão perigosa do gol qualificado. Mas se tá ruim cá, tá ruim lá também. O Libertad também não tá num momento muito bom. É um time... verdade, perdeu no final de semana, né? Perdeu de 1-0 pro Nacional, Isso. Nacional pelo Campeonato Paraguaio. Eles estão na fase do clausura, né? Que é, vamos dizer, equivalente ao nosso segundo turno, mais ou menos. Uhum. E de 10 equipes, o Libertad tá em 9º. Em 4 jogos ainda não venceu, tem 3 empates e uma derrota, ou 3 derrotas e não, é 3 empates e uma derrota, eu acho. Mas o fato é que ainda não venceu nesses 4 jogos. Só que é um time muito experiente. É um time que tem nomes importantes, assim, tem nomes conhecidos. O goleiro é o Marquinhos Silva, que jogou muito tempo no Vasco. Tem o Ivan Pires, que o Neymar entortou na época que jogava no São Paulo. O grande Pires, hein? Grande Pires. E o atacante é o Oscar Cardoso. Então é um time assim mais calejado do que era o próprio Independiente da última fase. Então o Santos não pode dar mole, porque tem jogadores que sabem como se comportar em competições assim. E o Santos é um time, em sua maioria, com jovens, né? Então, diga. O Paraguai é sempre chatinho, são times muito técnicos, né? São grandes times tecnicamente, mas pegar time Paraguai normalmente é time chatinho, que faz catimba, que joga na retranca, então vai ser bem complicado mesmo. A gente lembra, né, o caso do Cerro em 2011, né? Tudo bem, faz um tempinho, mas todos os jogos contra eles foram muito chatos de se jogar. E o Libertad é um time que ganhou de 4-3 do Júnior Barranquilla na fase passada, né? Depois acabou perdendo em casa só de 1-0, se classificou inclusive nesse gol qualificado. Até por isso que eu tô alertando para não tomar gol na Vila Belmiro. Eu acho que é muito perigoso você ir pro jogo de volta no Paraguai com o desempenho ruim que o Santos tem fora de casa e ainda tendo sofrido gol na Vila Belmiro. E por enfrentar esse time cada vez mais calejado, que é o time do Libertad, eu acho que vai ser importantíssimo você ter o Sanches muito bem, jogadores como o Marinho tem que estar muito bem, né? Porque são eles que vão dar tranquilidade para esse jovem. Não tem mais muito... O próprio Giamota, né, já é um jogador mais experiente, mas eu concordo, eu também, se tendo condições, eu acho que a substituição que eu faria nesse momento para o jogo na Vila é o Moraes no lugar do Felipe Jonathan. Eu acho meio arriscado você fazer muitas experiências num jogo de mata-mata, então eu seria um pouco mais cauteloso nesse primeiro momento. Mas é claro que durante a partida, se as coisas não estiverem fluindo, você fazer uma leitura para tentar mudar de alguma forma. Mas também tentaria o Raniel na frente. Acho que o Raniel está um tempo grande sem jogar, né? Ele voltou contra o Palmeiras, mas ainda não teve uma sequência. Então, eu acho que ele está motivado para mostrar o futebol dele. Então, também daria uma chance para ele. Mas no restante seria esse o time mesmo. Agora, uma coisa que o Diniz fez ontem, né? Quando ele tirou o Camacho, ele deixou o Jean Mota como um primeiro volante. Talvez, olha, eu acho que o Jean Mota ele tem crescido nessa questão de pegada ali no meio, de marcação. Talvez seja uma alternativa até, né? De repente inverter, colocar o Jean Mota como primeiro volante e o Camacho como segundo, né? Oi, Matheus. Eu acho que o Jean Mota marca mais que o Camacho. Eu acho que o Jean Mota marca até melhor do que o Camacho, se você analisar. Só um outro pontinho também, para finalizar da minha parte. Essas partidas a gente tem falado da queda de rendimento, mas só uma partida que eu acho que acabei não colocando. Para mim, contra o Atlético Goianiense, tudo bem que o Santos não foi assim super criativo e tal, brilhante, mas eu acho que o resultado também foi injusto. Aquele 1-0 que o Santos perdeu para o Atlético Goianiense, o Santos já vinha numa queda, já vinha mostrando ali falta de criatividade, muito cruzamento, aquela coisa toda, mas pelo que o Santos criou ali de volume, acho que o placar não foi muito, muito justo, não. Acho que o placar mais justo teria sido uma vitória do Santos. Mas já vinha com uma queda de rendimento, né? E nos últimos jogos essa queda se acentuou, né? Bom, acho que é isso, né, gente? Mais algum comentário aí dessa semana? Não, torcer para o time apresentar uma melhora, né? Porque os últimos jogos tá difícil. Matheus? É isso aí, né? Torcer, como disse o Longo, né? Torcer para ter uma melhora de desempenho
e conseguir o resultado contra o Libertad na Vila, que vai ser muito importante. É isso aí. Último recado aí, Matheus Longo. Só agradecer a Nação Santista pelo apoio de sempre, pela interação, tanto no nosso canal quanto nas nossas contas pessoais no Twitter. Um forte abraço a todos. Matheus. Um abraço para a galera, para a Nação Santista que está nos acompanhando, no Spotify, no YouTube. E semana que vem tem mais. A gente espera no próximo contato com a Nação Santista, nas próximas lives, próximos podcasts, e falar de vitórias e classificações santistas. Daqui esse próximo mês aí vai ser bem emocionante. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, caminhada no Brasileirão. Até a próxima. É isso aí, mandar um abração aí pro Matheus e pro Longo, né? O nosso trio de sempre aqui do podcast do Peixão. Todo mundo tem curtido, comentado aí, né? Nas lives, também nos episódios, né? Que interagem com a gente nas contas pessoais lá do Twitter também. E é isso aí, um abraço para todo mundo, continue se cuidando, né? Porque a pandemia não acabou e vamos para cima aí, torcer para que o Santos realmente consiga acertar os pontos, tire alguns aprendizados, né? E, enfim, que a gente possa ter novidades também, eventualmente jogador chegando também entre essa semana que vem, e que o time possa melhorar, né? Também, e fazer um grande resultado, que seria muito importante fazer um grande resultado aí na quinta, para encaminhar essa classificação aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.